Eu creio que a palavra de Deus não voltará vazia. Ela não voltará vazia. Vamos esperar o coral, lembrando que o profeta Isaías disse: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, em nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Romanos. O apóstolo São Paulo escreveu 14 epístolas. O conteúdo das 14 epístolas de Paulo chama-se a revelação da graça de Deus. O único evangelho certo e correto. Sem a graça não há salvação. Paulo disse: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então, a carta aos Romanos é uma das cartas, uma das epístolas que revela a graça de Deus. Disse assim o apóstolo São Paulo no capítulo 12, versículos 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, a congregação está reunida, o corpo de Cristo está junto, a igreja de Jesus, a noiva, ataviada de branco, sem manchas, sem ruga, sem defeitos, uma igreja que foi comprada pelo sangue de Jesus, uma igreja que foi resgatada desse mercado de escravidão que é o mundo, uma igreja que te adora, uma igreja que te exalta, que te engrandece, que te magnifica, a tua igreja. E neste momento, Senhor, eu preciso de servir o pão da vida, porque nem só de pão, trigo vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Senhor, que os meus lábios sejam agora a tua boca, que eu seja absolutamente fiel com aquilo que tu colocaste em meu coração, para abençoar, para alimentar, para consolar, confortar, encorajar a tua igreja, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Meus amados irmãos, minha família, família de Deus, somos uma família de Deus, meus filhinhos em Cristo Jesus. Há um segredo que transforma a mente humana. Só com a mente humana transformada na mente de Cristo, nós vamos poder viver o verdadeiro evangelho, que é o da graça de Deus. A graça de Deus tem um valor infinito. A graça de Deus está completa. O que Deus fez na cruz do Calvário, o que Jesus conquistou e disse: está consumado, está feito, está perfeito, está completo, se chama a graça de Deus. Então agora, aquietado que está o nosso coração para ouvir o Pai falar, vamos pensar juntos. Todas as batalhas da nossa vida
acontecem na nossa mente. Todas. E pense agora o que disse Provérbios de Salomão 23:7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. A forma de eu pensar é o que eu sou. Se eu pensar que sou um gafanhoto, eu sou um gafanhoto. Se eu pensar que eu sou um guerreiro, eu sou um guerreiro. Como imagina? Então eu preciso que hoje você possa comigo imaginar algo que é na realidade o que você é nesta terra, porque você é de Deus. O homem é aquilo que ele imagina. Diga isto: o homem é o que ele imagina. Diga: eu sou o que eu imagino. Então pense, toda insegurança, todo medo que nos tentam afastar da verdade de Deus, que limitam a vida, isso começa onde? Aqui dentro. É na mente. Deus tem uma vida gloriosa, mas lembre-se, eu sou o que eu imagino. Então, a verdadeira transformação de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, começa na mente. Paulo diz, pela renovação. Renovar é tornar alguma coisa nova. O que Deus quer que eu tenha novo? A minha forma de pensar. Pela renovação, ou seja, uma nova forma de pensar. Todos nós tivemos uma história, uns vieram do catolicismo, outros do espiritismo, outros do voodoo, outros de caminhos só Deus conhece, escuros, e um dia o Senhor disse, este é o caminho. Chegamos à igreja, trazidos pela mão de Deus, mas viemos com uma mente carnal e humana. E Deus não quer que você tenha a mesma forma de pensar que tinha quando não era de Jesus. Então, a mudança mais profunda que existe numa pessoa é a mudança da mente. É ela que vai determinar as escolhas, as decisões, as atitudes e a maneira como nós agora, de dentro do reino, vemos o mundo. Agora a minha mente está ativada, a sua mente está ativada, e agora você já pode olhar para o mundo e dizer, mundo, você não presta. Mundo, tu jazes no maligno. Mundo, a Bíblia diz, eu não posso me conformar com você, eu não posso aceitar os seus valores, eu não posso aceitar os seus padrões, eu não posso aceitar aquilo que tenta desvirtuar o que Deus diz em sua palavra. Esse é o mundo. Paulo disse, não te conformes, mas para você não se conformar, você tem que ter uma nova mente, uma mudança profunda. O grande homem de Deus, C.S. Lewis, ele diz, é com a mudança profunda da mentalidade, da mente, que nós vamos viver uma vida de fé, em obediência, deixando o passado para trás. Lewis tinha razão. Se eu tenho uma nova mente, é porque eu sou um novo homem, é uma nova mulher, um novo cidadão, agora somos do reino. Eu não posso ter a mente do meu passado, porque senão eu vou ficar preso ao meu passado. Deixar o passado para trás é fundamental para que a nossa mente seja moldada pela sabedoria de Deus, porque a sabedoria que é perfeita, o ensino de Deus é que é perfeito. Então eu chego, venho no mundo católico, no meu caso, fazia rezas, rosário, acreditava em ídolos, acreditava nas imagens, usava uma placa de São Judas Tadeu, venerava a Nossa Senhora de Fátima. Vocês aqui no Brasil, muitos veneravam a Aparecida, e esse era o que estava na nossa mente.
Então, o que Deus faz quando você ouve um pregador, quando a palavra começa a chegar? Deus vai deletando. Sabe no computador, quando você diz deleta, apaga tudo? Deus vai deletando tudo que era pensamento conforme o mundo e vai colocando dentro de nós a mente de Cristo. Amados, isto é uma mudança radical. Diga mudança radical. Porque o mundo pensa, eu sou homem, mas eu tenho um corpo de mulher, eu sou mulher, mas estou num corpo de homem, porque agora não é todos, é todos, então agora a filosofia woke, então você começa a ter este mundo aqui paralelo, que você tem que dizer não. Mas para você dizer não a esse mundo, você tem que ter algo especial na sua mente, a graça de Deus. Então, meus amados, quando você tem a mente de Cristo, você passa a encarar os desafios com muita confiança. Você vai entendendo quais são os propósitos até na hora da adversidade. Então, o que recebemos de Deus, o que foi semeado, torna os nossos pensamentos o que é a nossa vida. Os frutos começam a ser diferentes. Você perdoa, você ama, você é resiliente, você é humilde, começa a tirar a soberba, a vaidade, aquelas coisas do mundo, e você começa a entender, gente, eu sou pó, eu estou aqui de passagem. Deus me chamou, sou o que sou pela graça de Deus, e o que vai conduzir a minha vida? O que está dentro da minha mente. A sabedoria que protege a vida. A sabedoria que protege a vida. Então, eu quero muito reflexionar nisto com você, porque senão as ansiedades, os medos vão dominando a mente da pessoa, sufocando, tirando a paz, porque você pensa, meu Deus, e o meu amanhã? Amado, você tem um histórico, chama-se a vida. E se Deus te trouxe até aqui, Ele agora não pode te abandonar e te jogar às feras. Como Paulo diz, eu fui a uma cidade e tive que enfrentar feras. Amado, agora nós estamos focando em aprender a revelação da graça, para preencher a nossa mente, substituindo a mente carnal. Os medos, as inquietações começam a ser dominadas. Por quê? Porque nós nos rendemos às verdades de Cristo. Por isso o apóstolo passa a vida aqui no altar levantando a Bíblia. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Isso é para você focar e dizer, é a Bíblia, é aqui que está a minha saúde, é aqui que está a minha família, é aqui que está a minha proteção, é aqui que está o meu dinheiro, é aqui, aqui. Aqui estão todas as verdades que uma vez intrínsecas à mente me tornam um vencedor. Deus nos concedeu uma palavra viva, diga, a palavra de Deus é viva. Hebreus 4:12 diz isso, a palavra de Deus é viva. Diga comigo, a palavra de Deus é viva. Diga, é eficaz. Se é eficaz, é eficiente. É inerrante, não erra. A palavra de Deus é perfeita. Agora eu tenho que ir colocando de glória em glória, de culto em culto. Poxa, o pastor está ensinando sobre mim. Eu vou começando a absorver isso, porque ela é viva, veja, é cortante. Ela vai até aos pensamentos e os propósitos, última linha, do coração. Só esta palavra faz isso. Quer dizer que eu posso chegar à igreja como um fracassado, um covarde, uma pessoa com hábitos maus, com vícios, com isso, com aquilo. Há pessoas aqui que quando eram bebês foram consagradas num gongá, num altar, e às vezes trazem heranças hereditárias, malignas, que só podem ser quebradas quando o martelo esmiuça a pedra. A palavra é o martelo que esmiuça a pedra. Então, uma vez que a luz de Deus ilumina
nossos pensamentos, nós vamos entendendo que Deus tem um propósito em cada um de nós. Deus tem um propósito. A minha vida não é uma vida que vai passar e depois levar 50 toneladas de terra em cima. É um propósito. Enquanto estamos aqui, estamos numa peregrinação. De lá viemos, aqui peregrinamos, conhecemos a salvação e para lá voltaremos. Mas apóstolo, mas quando os meus caminhos são incertos, o senhor não me conhece. Às vezes eu tenho caminhos incertos, escuros. Às vezes eu me sinto dentro de um túnel escuro, bate a cabeça de um lado, bate a cabeça do outro. Olha, Deus nos falou na passagem do ano, o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, Ele não te deixará, Ele não te desamparará. Não temas, não te atemorizes, não baixa a cabeça, não curva os ombros. O Senhor já foi adiante. Diga, eu creio. Já foi adiante. Neste propósito, propósito da nossa vida, todos os nossos caminhos, Deus já foi, já preparou, já foi adiante, até o último dia. Portanto, isto aqui não é brincar de cabra cega no meio de um túnel escuro. Isto é uma verdade que tem que ser forte em nossa vida. Isso é viver por fé. Viver por fé não precisa de enxergar o que está lá na frente, porque Deus já foi e Ele tem o melhor para a nossa vida. Nós somos barro nas mãos do oleiro. Ele está nos moldando. Cada culto, Ele vai nos moldando pacientemente. Deus é muito paciente, longânimo. Ele vai moldando, diz que é de glória em glória. E nós aprendemos a depender da palavra, aprendemos a depender de Jesus. Eu não posso ter a palavra de Deus como regra da minha fé, mas sem ninguém saber, no fundo do meu quintal, eu vou e acendo uma vela, just in case, quem sabe, se isto aqui não é tão perfeito, já está acesa a vela. Então eu não preciso de um trevo de 4 folhas, nem de 5, nem existe, de 4. Não preciso de um santinho. Eu preciso é da sabedoria de Deus, porque é ela que me protege. E esta sabedoria tem que estar aqui dentro. Porque é isso que a Bíblia chama a mente de Cristo. Então, quando você começa a entender isto, poxa, eu não vou aceitar mais nenhum valor do mundo. Não é que nós sejamos políticos de esquerda, de direita, é que não servem. Ponto final. Ponto final. Nenhum valor mundano pode substituir, ou secular, pode substituir a mente de Cristo. Então, nós não somos um barco à deriva. Eu não sou um barco sem uma direção. Nós não andamos nesta terra atirados pelas ondas fortes de um lado para o outro. Nós fomos criados com um propósito eterno. Então nós temos forças para enfrentar tempestades, porque temos a mente de Cristo. E essa mente vai crescendo dentro de você. 1 Coríntios 2,16, Paulo escreve à igreja de Corinto assim: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, está falando da igreja, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então agora você vai dizer: eu tenho a mente de Cristo. Diga: eu penso como Cristo. Eu tenho os mesmos sentimentos dele. Eu penso, está aqui na palavra. Se Deus diz que cura, como é que eu vou dizer que Ele não vai curar? Se Deus diz que abençoa e recompensa, quem sou eu para pensar que Ele não vai me recompensar? Então, é a mente de Cristo. Nós, porém, nós os cristãos, os salvos, os justos, temos a mente, não é um cérebro aqui dentro gelatinoso. Aqui é um cérebro criado por Deus. Cada célula tem o DNA de Jesus Cristo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, amado, nós temos a mente, nós temos uma mente que foi renovada, está sendo renovada. Somos sal, somos luz. Por isso Jesus ensinou que quando esta mente está ativa, olha o que ele diz em Mateus 6,34. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Ou seja, Deus está dizendo, é hoje. Eu tenho que pensar no hoje. Eu tenho que pensar com a mente de Cristo. O que é que a Bíblia diz?
para a minha vida pessoal, para os meus negócios, para a minha família, para o meu futuro. É isto que eu estou passando na sua vida, para você acionar, liberar essa mente que Deus está colocando. A mim vai fazer meio século. Eu não posso estar 1 ano, 2, 3 na igreja e voltar a fazer as coisas que o mundo fazia no mundo, dizer, não, mas eu sou um fraco pecador. Eu não posso, eu tenho a mente de Cristo, eu penso como Cristo, eu tenho os mesmos sentimentos de Cristo. Então, amado, não vos inquieteis com o dia da manhã. Por quê? Porque Ele tem provisão. Nós não gritamos aqui, Deus está no controle. Então diga, Deus está no controle. Diga, eu acredito. Pergunta ao irmão do lado, você acredita que Deus está no controle? Então, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. O dia de amanhã vai trazer os seus cuidados. E ele diz uma coisa muito curiosa, ele diz, basta o dia o seu próprio mal. Amado, cada dia é um confronto, é uma luta, é uma guerra. Já tem. Agora eu ainda vou ocupar-me com o dia de amanhã. Agora, eu só penso desta forma quando a mente de Cristo está ativada. Então, a mente de Cristo está ativada. Eu sou o que sou pela Bíblia. Então, diga assim, eu sou amor. Eu sou luz. Eu sou forte. Eu sou capaz. Eu sou confiante. Eu sou merecedor. Eu sou inteligente. Eu sou feliz, eu sou alegre, eu tenho paz, serenidade, alegria. Diga, minha vida é uma miséria. Por que você disse não? Você agora tem a mente de Cristo ativada. A mente de Cristo ativada. Então a nossa força vem da fidelidade de Deus. Ele nunca nos deixa, nem deixará. Livro de Hebreus 13:5, ele diz, de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. Deus jamais nos abandona. Mas apóstolo, eu tenho aqui um diagnóstico médico, Deus não te abandona, meu amado. Te abandona. Estou lhe falando uma experiência de quase 50 anos que eu estou como cristão, 48 para 49. Deus não abandona um filho. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Diga, eu creio. Eu creio. Tenho lutas? Tenho dores? Tenho. Mas tudo isso é um propósito. A mente de Cristo me ensina isso. Por isso eu não digo, cadê Deus? Onde é que está Deus? Como é que isso foi comigo? Oh, se houvesse Deus. Esta forma lunática de pensar é no mundo. Na mente de Cristo ele diz, não, Deus tem um propósito. Se eu estou passando por essa luta, é um propósito. É a mente de Cristo. É a mente de Cristo. Então, veja em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículos 22 e 23, assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as misericórdias de Deus só duram até terça-feira, depois se vira, vaza. Não. Então diga comigo, porque as suas misericórdias não têm fim. Diga, não tem fim. As misericórdias de Deus não têm fim. Agora veja o que ele diz. Essas misericórdias, olha, a mente está atuante, está liberada, a mente de Cristo. Elas se renovam a cada manhã. Todo dia quando eu acordo, não é a mente do mundo que está em mim, é a mente de Cristo. E as misericórdias se renovam a cada manhã. Abriu o olho, sentou na cama, glória a Deus, as misericórdias. Agora ele diz, grande é a tua fidelidade. Você tem força para dizer isto forte? Diga, grande é a tua fidelidade. Grande. Então, Deus nunca falha.
No livro de Romanos, capítulo 5, vamos voltar a Romanos, a igreja de Roma. No capítulo 5, versículos 8 a 10, ele diz assim: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Ele morreu a nossa morte, Ele morreu em nosso lugar, Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda estamos lá, no fundão do pecado, nos caminhos escuros. O Senhor já tinha feito a obra. Há 2000 anos, 2025 anos atrás, Ele fez esta obra. Disse, Ele prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Logo, agora, ouça, logo, muito mais agora. Olha a diferença do que quando éramos pecadores para agora. Agora, diga agora, muito mais. Então, se Deus teve misericórdia quando nós vivíamos em pecado, muito mais agora. Nós já fomos justificados pelo seu sangue. Diga, eu fui justificado pelo seu sangue. Seremos por ele salvos da ira. Nós não fomos salvos para condenação nem para ira. Muito mais agora. Versículo de número 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, diga muito mais, é maior a misericórdia, a graça, muito mais, tendo já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Isto é a garantia da nossa salvação. É a garantia, muito mais agora. Diga uma vez mais, muito mais agora. Então você sabe, você pode dizer isso não porque conhecimento empírico, é lá dentro que está a mente renovada, muito mais agora. Senhor, quando eu estava no mundo, eu não tinha nada contigo, não te buscava, não entendia, e tu já eras misericordioso, muito mais agora. Muito mais agora. Então isto é a mente renovada, isto é pensar com clareza, isso é enxergar a graça de Deus. Nós somos luz, não temos medo da escuridão. Mateus 5,15 disse, nem se acenda uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, que alumia todos os que se encontram na casa. Onde você tem luz, amor. Onde você está a luz. A tua luz não é para colocar debaixo do alqueire, debaixo da cama, debaixo do armário das compras. É para colocar no velador. É para você mostrar no trabalho, na família, onde você for, há uma luz. Chama-se a mente de Cristo. Mas apóstolo, eu vou lhe dizer uma coisa, apóstolo. Eu estou aqui esta manhã, só Deus sabe como. Eu estou nadando contra a corrente é muito forte. O vento vai virar a teu favor, ativamente, vai virar a teu favor. Sim, mas o diagnóstico, o problema é o raio do diagnóstico que diz, o prognóstico, vai virar a teu favor. Se a mente de Cristo está ativada, eu recebo, eu tomo posse, não, vai virar a meu favor. Você sabe lá o que está falando, cara. Esse é a mente do mundo, secular. A mente de Cristo diz, eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Isso é a mente de Cristo. É a renovação da mente que leva a uma transformação profunda, duradoura. É a confiança em Deus, é alinhar os nossos pensamentos com a verdade das Sagradas Escrituras. Senão é perda de tempo. Por isso nós dizemos aqui na igreja, está na Bíblia? Eu creio. A Bíblia ativa a mente de Cristo. Eu poderia chegar aqui, fazer um culto de dança, de reteté, de pula-pula, vestir uma roupa verde igual do Papa, ficar dançando, as irmãs gritando. Você terminaria o culto pior que entrou. Agora tua mente está sendo ativada. Olha aí, a reflexão aí dentro. Está na Bíblia, eu creio. Então, eu caminhei estes primeiros minutos e agora eu quero chegar ao âmago, ao coração da mensagem. Quem somos? Qual é a mentalidade? É de gafanhoto ou a mente de Cristo? Vamos agora para o profundo, né? Ao que tem que ser revelado.
que estava oculto será agora revelado. Você sabe que quando o Senhor prometeu aos judeus que tinham estado 400 anos de escravidão no Egito, Deus levantou um homem chamado Moisés, tirado das águas, Moshe, tirado das águas. Uma história linda, todos nós conhecemos essa história. E ele enviou Moisés para libertar o povo. Ele disse: olha, eu vou vos dar uma terra, a terra prometida, uma Canaã. Olha, lá vai ter mel, leite, uva, café, picanha. Você vai ter tudo lá. Mas eu ganho pouco. Não compra, morre de fome. Então é assim, tem tudo lá. Mas eu quero que vocês enviem espias para ver se é verdade o que eu estou falando ou não. Andou lá, vai espiar a terra prometida, porque eu estou dizendo que lá emana leite, mel, uva. Diz que os cachos de uva daquela época precisavam 2, 3 pessoas para pegar. E aqui começa a história desta mensagem de hoje. No livro de Números, capítulo 13, versículos 1 e 13, diz assim: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual o príncipe. Você tem que enviar o top dos tops. Você vai separar 12, tem que ter top. QI de 140 para cima. Os caras melhores, os príncipes de cada tribo. Envia homens. Enviou Moisés ao deserto de Parã, segundo o Senhor tinha mandado. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Primeira coisa que eu quero lhes falar: por que 40? Por que não foram 39, 2 horas, 41 dias, 37 dias? Deixa eu lhe explicar. O número 40 na Bíblia Sagrada significa período de prova, de transformação, de preparação e de renovação para algo grandioso. Dilúvio, choveu quantos dias? 40. Uma nova terra. Moisés foi para o Sinai, para o deserto, esteve lá quantos anos? 40 anos. Elias subiu ao Monte Horebe durante 40 dias. Jesus, após a ressurreição, apareceu depois de quantos dias? 40. Quando ele jejuou 40. Então, 40 é um período de transformação e preparação. Então Deus diz: vai lá espiar, e eles espiaram 40. Ao cabo dos 40, viram tudo, foram a todos os cantos. Olhavam para um lado, viam trigo, olhavam para o outro, viam uva, tinha tudo. Ele disse: puxa, cara, legal, olha como é que nós viemos lá da miséria do Egito. Estamos aí no deserto, só Deus sabe como, agora Deus está mostrando tudo para nós. Ao cabo de 40 dias, voltaram. 40 dias, espiando, explorando a terra prometida, e eles fizeram um relatório. Tenha atenção agora, que é isso que eu lhe quero passar. Primeiro eles fizeram um relatório inicial. Diz o versículo 25 a 27. Ao cabo de 40 dias voltaram para espiar a terra, caminharam, vieram a Moisés, Arão e toda a congregação dos filhos de Israel. Você se lembra quantos eram? 3 milhões, fora mulheres e crianças, hein? Vieram a congregação dos filhos de Israel do deserto de Parã, deram-lhe contas a eles e a toda a congregação e mostraram o fruto da terra. Olha só a uva. Olha a laranja, está caro, coma pedra. Olha como é bom. Olha a verdade que Deus falou. Versículo de número 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste. Verdadeiramente, tudo é verdade o que Deus diz. Tinha leite, tinha mel, tinha fruto. Olha, eles mostraram que Deus estava completamente focado neles. E Deus disse: olha, tudo conforme Deus prometeu está correto.
Aqueles 3 milhões de pessoas, aleluia, glória a Deus. Um irmão disse, pô, diz que você crê. O outro, eu creio. Digam todos, eu creio. Vamos dizer todos, eu creio. Vamos lá, eu creio. Então eram mais de 3 milhões de pessoas aplaudindo o relatório. Agora veja como é que é o problema da mente. Depois veio o medo e a dúvida. Versículos 28 e 29. O povo, porém, esse porém é que é danado, amado. É verdade, Deus diz cura, porém, é verdade, Deus diz que abre portas, porém, agora começou do relatório de aplausos, de fé, começou o medo e a dúvida. O povo, porém, que habita nessa terra, é poderoso. As cidades são grandes, são fortificadas. Vimos ali os filhos de Anak, que eram gigantes, mais de 3 metros de altura. Os amalequitas, também gigantes, habitam na terra de Negueb. Os heteus, jebuseus, amorreus, são todos filhos da perdição. Eus, heteus, jebuseus, amorreus, são todos filhos da perdição. Habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então você veja, primeiro eles disseram, Deus estava certo, é correto, está tudo bem. Mas, porém, todavia, contudo, o que vimos lá, amado, é assustador.com.br. Era cada gigantão, nem jogador de basquete FNL, FLM, não sei o que, dos Estados Unidos. Aqueles calmeirões de 2 metros eram pequenininhos, amado, eles são grandes, eles são muito poderosos, as cidades deles são fortificadas, os filhos de Anak são terríveis, e eles começaram a semear o medo. Eles começaram a semear o medo. Os filhos de Anak. Imagina, o que eles vão fazer com os teus filhos, com os teus netos, filhos de Anak. Começou, o burburinho passou a toda a congregação, todo aquele povão começou a ficar com medo. E alguém lá no meio da multidão disse, vê o que o Google diz. Aí o outro foi lá, já abriu o iPad deles para ver o que o Google diz. Olha as estatísticas. O meu vizinho. Aí começou a contaminar aquela turma toda de milhões de pessoas. Primeiro era um relatório positivo, depois foi o medo, até que se levanta alguém da fé. Diz no versículo de número 30, então Caleb, você sabe, tem Josué e Caleb. Esses dois foram, dos 12 espias, 10 foram mentalidade de gafanhoto, e 2, sobraram 2, dos 12, 2, Josué e Caleb, tinham uma mentalidade de fé. Então Caleb fez calar o povo, perante Moisés disse, eia, ele deu um grito, gente, se vocês viram que Deus disse, era tudo verdade, por que agora você está olhando os gigantes, as muralhas, as portas? Deus não disse que essa terra é para nós. Eia, subamos, possuamos a terra, porque certo, você começa a reflexionar um momento, Anak, fortes, pedras, muralhas, medo, ai ai, como será? O outro diz, eia, subamos, possuamos, porque certamente, diga certamente, possuamos a terra, porque certamente, o que vai acontecer? Prevaleceremos contra ela. Essa é a mente de Deus. Essa é a mente de Deus. Essa é a mente de Deus. Então, quando ele diz, reia, ele estava dizendo, confia em Deus, não temas, avance. Nós só estamos aqui porque Deus mandou, não queríamos estar aqui. Nós queríamos ficar lá na terra do Egito, comendo alho e cebola e tal. Não, foi Deus. Se Deus já nos trouxe até aqui com esses milhões de pessoas, agora como é? O gigante é que vai dominar? As muralhas é que vão impedir? Eia, avancemos. Então ele começou a olhar com olhos da fé e não com medo. Ele acreditou na vitória. Ele tinha uma mente vitoriosa. Era um vencedor. Josué e Caleb eram vencedores.
Se ele disse, se Deus prometeu, Deus vai fazer. Amado, eu quero muito que a nossa igreja tenha esta mente. Deus prometeu, Deus vai fazer. Não tem essa, porém, mas tem a ANAC, porque a empresa lá do outro lado é maior que a minha. Amado, os teus negócios são de Deus, outra empresa é do diabo, você tem que prevalecer, amado. Acabou, ponto final, você tem que prevalecer. Agora vamos para a questão fundamental, que é uma analogia, a tal mentalidade do gafanhoto, versículos 32 a 33. Porém, olha que Josué e Caleb disseram, eia, subamos, embora gente, partiu, partiu. Os outros, não, calma. Agora eles começam a mostrar o que é uma mente pervertida, uma mente que não acredita em bolufas, uma mente perdida. Ele diz assim, porém os homens que com ele tinham subido, portanto, Josué e Caleb creram, 10 não creram. Infelizmente esta é a realidade, é a maioria das pessoas nas igrejas, tem 2 que creem, tem 10 que não creem. As pessoas, por isso é que eles andam de igreja em igreja, tentando buscar profecia, óleo, azeite, batata quente, colar não sei de quê, rosa ungida. Por quê? Porque não creem, porque são como esse povo que não creem. Graças a Deus que você está sendo instruído, a mente, a sabedoria de Deus está te protegendo, para você não cair nessas armadilhas diabólicas, da mentira, do engano. Então, os homens que com ele tinham subido, disseram, não poderemos subir contra aquele povo. Não adianta você dizer, eia, não adianta. Por quê? Esse povo é mais forte que nós. Olha o meu muque, olha o muque daquele gigantão lá, olha o braço do cara, cada um tabefe, eu vou rolar montanha abaixo. Então, não poderemos. Aqui está o sepultamento das esperanças, amado. Aqui está o sepultamento. Quando você começa a dizer, não dá, não vou conseguir, nhanhanhá, nhonhoni, e mimimi, não dá. Aqui você sepulta toda a sua vida, mano. Não poderemos subir contra aquele povo. Deus já disse que a terra é nossa. Já temos até um documento registrado no ofício de imóveis. Deus disse, a terra é vossa, já é vossa. Não, mas nós não vamos poder não. Ele é mais forte, aquele povo é grandão, cara. Olha, é cada um gigante. E diante dos filhos de Israel, agora veja, eles começaram a infamar a terra, começaram a fazer fofoca do que eles espiaram, infamaram. Mas isso é a coisa mais terrível. Toda pessoa que faz divisão entre os irmãos tem o ódio de Deus, a ira de Deus. Deus odeia, a Bíblia diz. Então eles começaram a infamar. Senhora, vem cá, não acredita nisso não. O cara está dizendo, eia, subamos. Isso é tudo bluff, amado. Isso é fake news. Isso é TikTok. Isso é Facebook. A pessoa com o dedo faz qualquer coisa. Não, a terra. Eles começaram a infamar. Olha, não vai acontecer, porque o apóstolo não gosta de você, ele não fala com ninguém, ele não tira foto, ele fica escondido atrás de uma parede de vidro, com medo de bala. Esse homem é um perigo. A sexta-feira nascem uns pelos grandes, o dente dele baixa, ele vira um falcão dinamite. Amado, infamar é falar mal. Quem fala mal? Quem não é de Deus, filho da perdição. Começa a infamar os outros. Você vai na igreja, para quê? O que você vai fazer lá? Mas eu tenho um compromisso. Que compromisso? Também fica em casa, você descansa, dorme. Toma um frontal de 50 miligramas e apaga uma semana. Tá bom. Vai para a igreja para quê? Bater palma, isso cansa. As células da pele vão se descamando na igreja. Você vai fazer o quê? Começaram a infamar a terra, dizendo, a terra pelo qual passamos a espiar é a terra que devora os moradores. Já começaram a ver gigante com boca grande, jacaré. Eles vão nos devorar. Nós somos 3 milhões de homens, mais as mulheres, mais as crianças. Vamos botar aqui uns 10 milhões, eles vão nos comer, vão fazer assadinho. Sabe aquele assadinho que vende aí nas esquinas, que é
coisa de gato, carne de gato. Nós vamos fazer carne de gato com a gente, ainda vamos fazer angu, não sei de quê. Eu sou, mano, é melhor não irmos. Eu digo, não acredita, cuidado, é melhor tomar esse remédio. Olha, eles vão nos devorar. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Amado, que loucura. O que é uma mente carnal? Eles vão nos devorar, amado. Então, o povo não ouviu o encorajamento de Josué e Caleb, de confiar em Deus, tomar posse. Os 10 espias foram negativos, desencorajadores, pessimistas, com uma visão distorcida da vida espiritual. Por que esta igreja existe? Você sabe, na minha casa não há bem algum. Esta igreja existe porque Deus quer que alguém fale a verdade no nosso país. Que não se miscua com o mundo. Que não faça do altar um altar político. Que não seja um rebanho para no tempo das eleições todo mundo vir e pedir voto. Isso não é a igreja não é para isso. Essa igreja existe para não se contaminar com o mundo. O fogo que jorra aqui é santo. Mas eles contaminaram. Também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. Agora veja, olha, éramos aos nossos próprios olhos. Agora eles olharam lá e viram os gigantes, agora começaram a fazer um autoexame, olhando para dentro. Aos nossos próprios olhos, gente. Nós éramos gafanhotos. E sabe uma coisa? Nós achamos que eles também olham para nós e dizem, gafanhoto. Olha a miséria de vida de uma pessoa que vem de tribos de Israel, do povo escolhido e separado, que não tinham o mínimo de condições de ser príncipe, de serem príncipes. Não tinham. Infamaram todo mundo. Passado um pouco, todo mundo já estava como gafanhoto. Todo mundo querendo arranhar uns aos outros como gafanhoto. Amado, éramos aos nossos próprios olhos. Como é que você se vê? Ai, fala, solta o verbo. Como é que você se vê? Porque aos meus olhos eu sou nada, zero. E olha as pessoas quando olham para mim de zero à esquerda da vírgula. Isso é que é cristianismo? Isso é que é igreja? Isso serve para quê? Mas apóstolo, o senhor podia pintar a igreja de preto, botar aqui todo mundo para rodar, botar um fumozinho aqui, todo mundo comendo pipoca durante o culto, bebendo Coca-Cola. Faz o modernismo. Isso é infamar a obra de Deus. E quando um infama, isso vai inflamando também. Pega no outro, os 10 já estavam aqui corroídos. Olha para mim, como é que você me vê? Gafanhoto. E você e eu a você? Gafanhoto. E como é que do vizinho do lado? Gafanhota. Era assim que eles se viam. Apóstolo, o senhor é apologista da vaidade? Não. O que eu estou dizendo é que nós não nos podemos ver dessa forma. Não podemos nos enxergar pequenos, fracos, mentalidade negativa, porque nós temos desafios todos os dias. Eles acreditaram mais no inimigo do que em Deus. Eles tinham uma mentalidade de gafanhoto. Em vez de estarem com o foco na promessa, eles estavam no foco no problema. Eles viram gigantes e se esqueceram que Deus é maior. Eles tinham uma visão distorcida, uma autoimagem negativa. Eles disseram, olha, nós olhamos para nós mesmos e nos vemos insignificantes. Olha, eles é que são grandes, nós somos pequenos. Eles estavam se sentindo inseguros, inferiores. Mas eu preciso de abrir um pouco o leque mais sobre esse assunto. Porque com o medo deles, esses 10 contaminaram
inflamaram uma geração inteira que não entrou na terra prometida. Entraram Josué, Caleb, quem era de 20 anos para baixo, os inocentes. O resto morreram todos no deserto, porque eles foram infamados uma geração inteira. Olha em Números 14, 1 a 4, por favor. Levantou-se, pois, toda a congregação, todos, milhões, e começaram a gritar em voz alta. O povo começou a chorar. 2. Todos os filhos de Israel, todos sem exceção, murmuraram contra Moisés, contra Arão. Toda a congregação disse: tomara tivéssemos morrido na terra, no Egito ou no deserto, era melhor. E porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, as nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos para o mundo? Lá no chicote tem que fazer tijolo. No início, o faraó mandava dar massa e palha, depois só dava massa, não dava palha, depois só dava palha, não dava massa, e os caras ali chicoteados. Era melhor voltarmos para o Egito. A pancadaria lá era mais forma, nós gostávamos. Eu gosto de apanhar. Eu queria estar lá com aquele chicote. Agora Deus nos traz aqui. Esses gigantes vão pegar nossas mulheres, vão pegar os nossos filhos, vão passar o cerol. Diz que todo mundo, todos, não houve um cara que se levantasse e disse: calma, gente, vamos ficar com Josué e Caleb. Todos começaram a chorar, a gritar: a Deus, não era melhor voltarmos ao sofrimento diabólico, como era a nossa vida antes de Jesus, amados? Você vai me dizer, não é melhor voltar? Eu vou abandonar a igreja, eu vou voltar para a macumbaria, eu adoro um voodoo, eu faço uma prece com a mesa, eu vou voltar. É porque você nunca esteve aqui. Essa turma toda que gritou, Deus tinha que se vingar deles, é verdade, porque os caras não acreditavam em nada. Eles achavam que o que Deus disse era tudo mentira. Eles viram, os espias viram, mas o medo começou a infamar 1, 2, 3, 4. Você sabe, o ódio engaja, o amor. Se eu me puser aqui lambendo o pó da terra, ninguém vai dizer nada. Mas se eu disser, porque aquele cara engaja logo nas mídias sociais, vai engajar milhões de pessoas. Eles conseguiram engajar todos no ódio. Infamaram uma geração inteira. Eu tenho alguns minutos? Ainda tenho. Deixa eu lhe explicar um pouquinho, porque os senhores sabem que eu sou um estudioso, um pesquisador. Não venho aqui brincar com ninguém. Psicologicamente, como é que foi a atitude desses 10? Chama-se autossabotagem. Os psicólogos, meus amigos, os psicanalistas da igreja sabem disso melhor que eu. A baixa autoestima é derrotista, chama-se autossabotagem. E além disso, a psicologia ainda chama de síndrome do impostor. Autossabotagem com a síndrome do impostor. Ou seja, às vezes a pessoa tem um padrão psicológico alto, é capacitado, é bem-sucedido, mas ela não consegue internalizar uma vida vitoriosa. Ela não acredita, não consegue ser persistente. Sabe o que é a pessoa que tem síndrome do impostor, como esses 10 tinham, ou o autossabotagem? É a pessoa que diz: eu sempre fui um cara muito bem sucedido. Sorte, né, apóstolo? Sorte! E chama-se síndrome do impostor. Isso chama-se autossabotagem. Em vez de dizer Deus, diz: foi sorte. E sabe, essas pessoas que têm esse tipo de atitude, por isso eu quis tratar isso esta manhã, muitas vezes impactam negativamente a sua saúde mental. Estão sempre cheios de depressão, de ansiedades.
Até o desempenho no trabalho, às vezes, começa a ser brabo, porque sentimentos de depressão começam a acumular dentro da mente. As pessoas se tornam, às vezes, perfeccionistas demais. Isto é uma síndrome do impostor, isto aqui é autossabotagem. Estes 10 indivíduos aqui se autossabotaram e sabotaram uma geração inteira. Como muitos fazem nas igrejas. Um cara se levanta e sabota milhares de pessoas, centenas de pessoas, porque ele é um impostor, tem uma síndrome do impostor. Ele se auto-sabota, sabotando outros. São pessoas de crenças limitadas. São pessoas que criam obstáculos para si. São pessoas que impedem o progresso das suas vidas. São pessoas que não se acham bem, nem nunca são suficientes. São pessoas que vivem dependendo da opinião dos outros. Toda pessoa que se auto-sabota, ela acaba no fracasso. Ela tem uma paralisia emocional. Ela tem um fracasso espiritual. Ele se sente inferior. Olhando para nós, nós nos vemos como gafanhoto. E eles lá também nos veem. Amado, isso é um fracasso. A inferioridade é uma prisão mental. Impede o crescimento, a conquista. A pessoa fica numa zona do conforto. A pessoa começa a procrastinar, a adiar sempre. A pessoa olha para si e diz: sou gorda, sou magra, sou alta, sou baixa, não vale nada. Olha a minha pele, tem aqui um espinho na pele, tem um negócio aqui, olha aqui, tem ruga. E a pessoa começa, ela começa a se autodepreciar. Desiste fácil das coisas. Só anda em relacionamentos tóxicos. Isto é a pessoa que se auto-sabota. É a pessoa que tem síndrome de impostor. Por que o Espírito quis falar estas coisas? Porque Deus está preparando, Deus está reestruturando muita coisa na igreja. Essa igreja se tornará conhecida cada vez mais no mundo inteiro, amado. E nós precisamos ter aqui dentro Josué e Caleb. Nós não podemos ter aqui dentro o cara que se auto-sabota, o impostor, que olha para si e diz: eia, eu sou um gafanhoto. O que você acha de mim? Você é um gafanhoto. É isso que as igrejas vivem hoje. Paulo disse a Timóteo em 2 Timóteo 1,7: Deus não nos deu espírito de covardia. Porque o covarde é um auto-sabotador, ele se auto-sabota, ele é um impostor, que contamina os outros. Tem lá dois gritando: reia, reia, ha, ha, Jesus é o nosso rei, 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 Jesus é o nosso rei. Aí levanta a sua e diz: nada, gafanhoto, caterpillar. A outra já manda para outra: gafanhoto. Eu vou botar na minha mídia: eu sou um gafanhoto e você também é. Manda o WhatsApp. Aí do WhatsApp já vai para o Facebook: somos todos gafanhotos. Aí vai para o TikTok, TikTok, TikTok. Oh, gafanhotão. E aquela irmã uma gafanhotona. Ou aquele irmão um gafanhotão. Aí já percorreu, já foi todas as mídias, o truth, não sei de que, da verdade. Já está todo mundo contaminado. Eu nunca me deixei contaminar por essa síndrome. Nunca. E eu já convivi com muita gente que era assim. A mim não me tocou. Não se deixe contaminar. Porque eles infamaram uma geração inteira. Uma geração inteira conseguiu ser contaminada por 10 impostores. Uma geração, milhões de pessoas morreram no deserto. Pastor, mas me diga uma coisa: por que Josué e Caleb disseram reia, subamos, possuamos, e os outros não conseguiram? Eu vou lhe explicar. Números 14, 24. Estamos chegando ao fim.
Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, perseverou em seguir-me, e eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência, os filhos dele, a mulher dele, todo mundo vai entrar. Quem for de 20 anos para baixo, vai entrar. Os outros, eu vou passar o cerol. Eles tinham um espírito, outro. É isso que eu queria lhe passar, meu filho amado. Que você tenha um outro espírito, o espírito do crente verdadeiro, com autoridade, que vence, que conquista, que avança, que não se junta com o vadio, conforme Provérbios diz, porque senão a tua vida vai à derrota. Não aceita informação dessa geração. Então diz que havia nele um espírito diferente. Ele perseverou. Diga, eu vou perseverar. Diga, eu vou seguir a Jesus. Eu vou chegar até o último dia fiel. Havia um outro espírito. Havia um outro espírito. Nele houve outro espírito. O espírito do conquistador, do vitorioso. Paulo disse em Filipenses: tudo posso. Em Romanos 8:37, todas estas coisas somos mais que vencedores. Esse é um espírito diferente. Esse é o espírito que eu quero ver nesta igreja, irmão. Foi muita gente infamada, simplesmente rodou a bolsa, tirou história de anos para o lixo. Você viu que toda a congregação era melhor voltar, era beber, eu podia beber, eu podia fumar, podia cheirar, podia tomar um crackzinho, podia tudo, agora já não pode mais nada, é melhor voltar. Não, é melhor avançar e possuir. Porque a nossa mente é a mente de Cristo. Todas as vezes que você se deparar com uma situação qualquer na vida, pense no que eu estou lhe ensinando esta manhã. Você vai vencer. O vento vai virar a teu favor. Teu barco não vai afundar. Você vai colocar o pé dentro da terra prometida. Aquele apartamento, aquela casa, aquele negócio, a tua rede de lojas, os teus escritórios, os teus empreendimentos. Amado, você tem a mente de Cristo, enfrenta os desafios. Deus está com você. Pense como um vencedor, confie nas promessas. Você é uma pessoa capaz, sim. Você tem que empreender, dá logo o primeiro passo e empreenda, amado. E se alguém chegar junto de você e disser: voltar para lá, um bugito, cara. A gente vai na praia, camarão cheio de bactéria, aquilo é gostoso, que é para depois ir na UPA vomitando. Aí eu fico rolinho de carne, rolo para um lado, rolo para o outro, já encho de areia, que sensação boa, possuído pela areia, cheio de fezes de gato, de cachorro, não sei. Mas aqui é que é o bom. Eu não suporto 2 horas, 3 horas de culto. Eu quero voltar para o Egito. Caia por terra esse pensamento, amado. Agora é hora de vencer. Eia, diga eia. Subamos, possuamos, a terra é nossa. Aleluia! Dê aí um eia, eia! Subamos, possuamos. Então comece a ver
Nono ofício: minha casa, meu apartamento, meu carro, minhas conquistas, fim das dívidas. Comece a ver aí a mudança familiar, mudança nos negócios. Comece a ver que você agora, você entrou, você subiu, você possuiu. Está na tua mente. Está na tua mente. Essa é a mente de um vencedor. Então vamos terminar dizendo: eu tenho a mente de Cristo. A mente vencedora. Está feito. Senhor Jesus, esse é o verdadeiro avivamento. Pensar com a mente de Cristo. Não há limitações para quem age assim. Faz uma profunda mudança em todos nós, Pai. Para que ao olharmos para dentro de nós mesmos, nós vejamos Cristo. Cristo nunca perdeu uma batalha. Cristo nunca perdeu uma batalha. Aleluia. Cristo nunca perdeu uma batalha. Cristo não era.